Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão, em mais uma, vamos dizer, análise semanal, né, da nosso Poder Global, nossa análise querida aqui, né, para a gente falar um pouco da semana. Vou até pedir aqui para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar o seu comentário, por favor, né? Nossa análise semanal de sempre, né? Toda sexta-feira a gente vem com um assunto novo, né? Um assunto da semana, mais ou menos, alguma coisa que ficou na live, alguma coisa que não ficou. Muito boa a live passada, né? Recomendo que vocês assistam, sobre os efeitos econômicos que está acontecendo no mundo, né? Nos mercados e tudo mais, da guerra do Irã. E nós falamos um pouco do Brasil, né? Os efeitos que estão acontecendo, a falta de diesel, o que pode acontecer, etc, etc. Então, mais uma vez, eu vou aqui pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar o seu comentário e vamos lá, vamos em mais uma análise semanal. Bom sextou para todo mundo, beleza? Galera, vamos lá. O que o Brasil deve fazer para, vamos dizer, amortecer os efeitos da guerra do Irã na nossa economia? Vamos pensar aqui com a gente, né? Eu tinha falado, a gente falou sobre isso na live, como é que estava. Eu recomendo que vocês assistam novamente, recomendo mesmo, tá? Mas eu não entrei muito em detalhes sobre isso, sabe? Sobre quais são as medidas que o Brasil deve fazer. Então, eu deixei para fazer isso aqui na minha análise semanal. O que o Brasil deve fazer? Bom, como vocês sabem, o preço do Brasil, do petróleo, é defasado, ou seja, ele está 60% abaixo do preço do mercado internacional, o preço do petróleo, no caso. Então, isso é muito ruim para quem compra, né? Para quem não sabe, o Brasil compra, sim, derivados do petróleo, principalmente o diesel. O diesel vem do petróleo fino, do petróleo refinado. O Brasil não consegue refinar o seu petróleo. Ele vende esse petróleo para outros refinarem e tudo mais, mas ele não consegue refinar o seu próprio petróleo. Então, ele tem que comprar. E como ele tem um preço defasado, ou seja, não segue o padrão internacional, de fato, o preço está 60% mais barato, ok? A Petrobras, né, está com preço defasado e tudo mais, isso gera um certo prejuízo, mas o preço não aumenta, não fica ali como estabelecido, congelado. Só que, para quem compra, é péssimo, porque o que acontece? Se você compra um preço, você compra o petróleo de fora, o diesel, por exemplo, e você vende no Brasil, você vai vender mais barato. Então, o que vai acontecer? Você vai vender menos, tá entendendo? Então, existe uma balança, né, que você tem que ter para você ver até que ponto você, com todo esse petróleo disparando no mundo, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente explicou na live, recomendo de novo, vocês assistam, está lá explicadinho o que o petróleo está disparando e tal, mas com o petróleo disparando e você congelando o preço, chega um dado momento o quê? Que falta diesel, né? E toda essa questão com os caminhoneiros é porque está faltando diesel. Como falta diesel, o que acontece? O preço do frete do caminhão aumenta. Ou seja, o preço das cargas e tudo mais aumenta porque está faltando. Então, e principalmente nos postos de gasolina, está faltando isso, está faltando diesel. Então, né, o preço aumenta. Com isso, os caminhões não conseguem rodar como antes. Tem muito caminhoneiro no Brasil, né? E aí acontece risco de greve, etc., como a gente viu agora. E uma medida que o governo fez foi estabelecer um frete mínimo, né, por lei, como medida provisória, para as empresas, tá? Para que elas possam, para que não haja um preço exorbitantemente grande. Outra coisa que está se questionando muito, né, é que a BR Distribuidora, quem distribui o diesel, é basicamente um pessoal que é dentro da iniciativa privada. Ou seja, o pessoal não está obedecendo muito essas regras, ou seja, que estão estabelecidas pelo governo, e tá? O governo está ameaçando fazer uma baita fiscalização nisso, etc, etc. E, assim, resumindo para quem o pessoal entender, quem distribui também tem aí uma compra e uma venda, né? Vamos botar assim. E quem está distribuindo não tá vendendo ao preço que deveria, e aí faz o frete encarecer, aquela coisa, é uma confusão danada. No caso, a BR Distribuidora, né, que é a principal distribuidora de gasolina e de diesel do Brasil. Mas, basicamente, cara, o grande problema é que nessa defasagem de preço, como a Petrobras e como quem compra o diesel está vendendo menos, é óbvio que
perde valor de mercado. Então, falta diesel, como eu falei. Você está comprando menos, porque você está vendendo, você só, como o preço está defasado, está mais barato, então você compra menos, porque o preço está mais caro para comprar, é em dólar, mas que quem compra tem lá o preço de paridade internacional, chamada PPI, ou seja, que segue o preço do petróleo internacional, e vende ao preço barato. Então, o que pode ser feito? Né? Vamos entrar aqui em ideologia. O que deveria ser feito? Bom, essas medidas do Brasil, para mim, são medidas muito paliativas, são medidas que não vão ter um efeito a um curtíssimo prazo. Não vai adiantar fiscalizar todo mundo, entendeu? Se as pessoas estão comprando menos petróleo e vendendo menos, uma hora vai acabar faltando diesel, porque a guerra vai se estendendo. Já está se prevendo que a guerra acaba no final de abril. Eu já nem sei disso. O Gabriel, meu amigo, Gabs, né? Nosso companheiro, nosso colega aqui do Poder Global, dono também desse canal comigo, disse uma coisa muito interessante, que segundo a estimativa dele, cara, isso vai até para o final de maio, sabe? Porque eles estão cada vez estendendo mais. E eu digo até que pode ir mais além disso. A coisa é muito séria lá no Oriente Médio. Então, qual é o caminho, sabe, para essa situação? Cara, você tem que primeiro fazer uma coisa muito importante que não foi feita ainda. Gabinete de crise. Você tem que mapear primeiro os locais que estão faltando diesel mesmo, entendeu? Porque, de fato, agora que está congelado o preço, não adianta também você entrar na política de paridade internacional, aumentar em 60%. Aí que a coisa vai estourar mesmo, entendeu? Como o petróleo está defasado em 60%, se você aumentar em 60%, a coisa vai para o brejo, entendeu? Então, já que está congelado, então, o primeiro caminho é montar um gabinete de crise, ver as cidades que estão faltando, porque já há cidades do interior que estão faltando. Talvez seja interessante, num curto prazo, estabelecer um auxílio caminhoneiro, sabe? Pelo menos em um dado momento ali, mas com assim, deixando claro para o mercado que isso tem início, meio e fim, ou seja, isso é uma coisa que tem início, meio e fim. Diminuir o PIS/COFINS, já fizeram, ok, isso é bom. Agora, com relação aos estados diminuir o ICMS, que é o imposto em cima, né, de mercadoria, que vai em cima do diesel, existe um problema dos estados diminuir. O que acontece? Os estados, eles têm dívidas a cumprir e até compromissos com a União. Então, não adianta os estados diminuírem o ICMS, ou seja, diminuir a arrecadação deles, sendo que eles têm todas essas dívidas para pagar. O que o governo federal deveria fazer, então? Chama os principais estados do Brasil, e onde há mais essa concentração de caminhões, que é região sudeste, então vem São Paulo, Minas, Rio e tudo mais, e um pouquinho lá do sul, de Santa Catarina, são os principais estados endividados, convence lá numa conversa para você diminuir o ICMS, em troca você fala em renegociação da dívida com a União. Isso aumenta a dívida pública brasileira em dado momento? Sim, pode aumentar a nossa dívida pública, mas em compensação, a gente consegue, neste curto prazo, nessa situação de emergência, dentro de um gabinete de crise, consegue, né, pelo menos, remediar os efeitos. Porque se tiver uma greve de caminhoneiros, como tudo está caminhando para ter, ou até não, assim, não tem diesel para rodar caminhão, a inflação vai disparar de qualquer jeito. Então, o ideal é, sim, diminuir o ICMS, mas em negociação com os estados. Não adianta ficar nessa coisa de, os estados não querem, não sei o quê. Não. Você tem que trazer uma contrapartida, sabe? Você tem que trazer também uma contrapartida, porque os estados estão endividados, tá? Então, esse é um terceiro ponto. Quarto ponto, assim, que eu botaria, assim, uma quarta sugestão, né, seria você diminuir a arrecadação de pedágios. Você isentar, por exemplo, por um dado momento, em algumas estradas que têm 3 pedágios, elas passam a ter um só. Isso melhoraria a circulação do caminhoneiro, o caminhoneiro gastaria menos, entendeu? Dando um exemplo. Não estou dizendo que tem que ser para sempre. Claro que o governo federal tem que arrecadar, mas os pedágios, né? E aí também entra uma parceria com os governos estaduais. Os pedágios, seria interessante você dar aí tipo um passe livre, um dado momento, dentro do auxílio, alguma coisa, para os caminhões terem mais mobilidade, principalmente os autônomos, né? Que não trabalham para empresas e tudo mais. Essa categoria, tem que lembrar, gente, dos caminhoneiros é muito desunida, sabe? Não tem uma liderança específica, é muito dispersa. Então tem os autônomos, tem os que trabalham para a empresa, tem outros que tem o do sindicato, etc, etc. Então é uma coisa muito doida. E a quinta coisa, sabe, seria, aí sim, não é muito usado sempre, mas seria você entrar em parcerias com países, né, especificamente importantes
na produção de diesel que podem fazer você fazer uma negociação melhor com relação, por exemplo, à Rússia. A Rússia se deu muito bem, né, com esse comércio aí. A Rússia está adorando essa guerra porque a Rússia está ganhando muito dinheiro. A Rússia passou a estar no mercado de novo, de diesel, tirou sanções, os Estados Unidos teve que tirar sanções da Rússia para poder fazer a balança do petróleo ficar boa, e o Brasil tem uma dependência do diesel da Rússia. Seria interessante o Brasil, por exemplo, pegar uma parceria com a Arábia Saudita, sabe? Um pouco mais caro, mas, por exemplo, aí você sinaliza para a Rússia que, opa, existe uma outra opção aqui, tá entendendo? Existe uma outra opção que eu posso, tá ligado, usar para poder... E isso aí pode melhorar a balança comercial com os russos ali. Sendo que vamos lembrar que esse petróleo russo mais para frente não vai fazer agora, não será agora, porque teve essa guerra do Irã. Mas mais para frente, a gente vai ver esse petróleo russo aí ser sancionado, e inclusive países que estão comprando serem sancionados pelos Estados Unidos. Isso aí vai ser um outro passo. Mas nesse momento agora, que a oportunidade bateu, né, que isso aí vai ficar em stand-by por causa da guerra, é interessante o Brasil buscar outros parceiros também e sinalizar para o seu parceiro que, olha, tenho condições de comprar um diesel ali um pouco mais barato, então você, sabe, comigo você tem que baixar um pouco o teu preço, aquela coisa toda, enfim. Tudo são business, negociação. Claro, todas essas medidas que eu estou dizendo resolvem o problema? Não. O ideal é, sim, o Brasil seguir o modelo, né, do preço internacional. Não adianta insistir nisso. Porque eu estou falando, quando a coisa fica muito defasada, a tua capacidade de comprar, sabe, ela entra em confronto com a tua capacidade de vender, sabe? Então, o ideal é que mais para frente o Brasil, pelo menos, diminua essa defasagem, ou então consiga aí voltar ao modelo antigo, que eu acho o modelo antigo, apesar de ter também algumas coisas que eu sou contra, mas ele é um balizador melhor da situação. Enfim, galera, são algumas medidas que eu traria aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Curta esse canal, ative o sininho, né? Estou deixando aqui, ó, deixe seu like, curta o canal, ative o sininho, deixe seu comentário, se inscreva nele e até a próxima. Tchau, tchau.